Vamos lá, conhecendo os livros históricos. Vamos continuar essa aventura conhecendo livros históricos. Primeiro Crônicas. Um verso que é muito importante a gente entender o quê? Em 1 Crônicas 14, 2. Então Davi teve certeza de que o Senhor confirmara como rei de Israel e que seu reino estava prosperando por amor de seu povo Israel. Deus ama Israel e fazia o quê? Prosperar. Então nós vamos agora, queridos, adentrar nessa narrativa tão preciosa que é o livro de 1 Crônicas. Bom, Crônicas originalmente era o quê? 1 e 2 Crônicas eram um só livro. Da mesma forma que 1 e 2 Reis também eram um só livro. Certo? Não identifica o autor, mas a tradição judaica tem tradicionalmente atribuídas a Esdras a escritura desse livro. Da mesma forma que 1 Samuel e 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis, não tem ao certo uma ideia clara de quem foram os autores. Certo? Não tem um martelo batido de quem foram os autores. Por exemplo, 1 e 2 Reis, alguns dizem que quem foi o autor foi o próprio Jeremias. Mas 1 e 2 Crônicas, apesar também de não ter essa confirmação, a tradição judaica afirma de uma forma muito forte que Esdras escreveu esses livros. Então, por isso que nesse que eu cito o autor. Porque existe assim, uma confiabilidade maior de que quem escreveu o livro de 1 e 2 Crônicas, que na verdade o livro de Crônicas foi Esdras. E essa divisão ocorreu quando... Lembra no começo que eu falei sobre a Septuaginta? A Septuaginta que foi o quê? A tradução em grego dos livros do Antigo Testamento. Nessa época foi feita essa divisão nesses livros, certo? Então os dois livros de Crônicas contam a história inteira do povo de Deus, começando com Adão, porque ela começa lá no começo, terminando com a volta do povo do cativeiro da Babilônia, no tempo de Ciro, rei da Pérsia. Por isso que muitos creem na narração de Esdras como quem foi o escritor desse livro, né, na verdade. Os livros contam novamente os acontecimentos já registrados nos livros de Samuel e Reis, mas de um ponto de vista diferente. Na verdade, ele vai retratar a história do povo de Israel e vai retratar muita coisa que está tanto nos livros de Samuel quanto nos livros de Reis. Por exemplo, ele mostra que, embora tivesse caído desgraça sobre os reinos de Israel e de Judá, Deus manteve as promessas que havia feito à nação e continuou a realizar o seu plano para o seu povo, através das pessoas que moravam em Judá, o reino do sul. Como nós vimos, Judá, ele preservou o quê? A linhagem de Davi. Essa foi a chave para o reino de Judá permanecer. Mesmo depois do cativeiro, ele volta do cativeiro. Por quê? Porque em Judá estavam o quê? Duas coisas. A linhagem de Davi e outra coisa. Jerusalém. Descrever o início da adoração ao Senhor, o Deus de Israel, em Jerusalém, e especialmente a organização do trabalho dos sacerdotes e dos levitas, que eram os encarregados do culto. Davi é apresentado como homem que planejou o templo e o culto, embora quem tivesse executado foi quem? Salomão. Mas na verdade todo o projeto, toda a ideia veio de quem? De Davi. E é interessante também que os livros de Crônicas falam muito sobre a questão da adoração, porque ali vai mostrar de forma muito clara o que os livros de Reis e de Samuel não mostram, a organização do trabalho dos sacerdotes, dos levitas. A maior parte de 1 Crônicas trata da vida e dos feitos de Davi, começando com a morte do rei Saul e indo até a morte de Davi. Então, uma grande ênfase em 1 Crônicas é o quê? O reinado de Davi. Os capítulos 11 e 12 mostram como Davi chegou a ser rei. Depois vai mostrar o quê? Nos capítulos 13 a 17, como a Arca da Aliança foi levada a Jerusalém. O autor,
nós cremos ser Esdras, ele vai enfatizar muito essa parte da adoração. Os capítulos 18 a 20 tratam das vitórias militares de Davi. Os capítulos finais, 21 a 29, relatam os preparativos para a construção do templo. No fim do livro, Salomão é ungido como rei do povo de Israel. Então nós vamos ver aqui uma grande ênfase no que? Na vida de Davi e também no que? No coração adorador de Davi. A mensagem, queridos, os 2 livros de crônicas ensinam que o Senhor é Deus e é Ele quem manda em tudo e em todos. Tudo que acontece é da vontade de quem? De Deus. O autor chega a dizer que foi Deus que matou Saul, lá no capítulo 10, verso 13 e 14. E Jerusalém é o lugar onde o povo de Deus deve adorar o Senhor. Ali está o templo, a morada de Deus com o povo de Israel. Depois de ser acompanhado do seu povo na tenda sagrada, está lá em 1 Crônicas 17, agora o Senhor vai morar em Jerusalém para sempre através de um templo. É mostrada a unidade do povo de Israel. Desde o começo, todo o povo de Israel, tanto do norte como do sul, deu o seu apoio a Davi. Ele é o rei de todo o povo de Israel. Nós vimos na nossa lição passada como o reino expandiu, da época de da época de Saul para a época de Davi. Mas o que? Depois da divisão de Israel em Reino do Sul e Reino do Norte, o autor de Crônicas entende que todos os reis de Israel, o Reino do Norte, foram o quê? Maus. Ele não inclui a história deles nos livros de Crônicas. Apenas cita. Depois do cativeiro da Babilônia, o povo de Deus é o povo de Judá, o Reino do Sul, cujos reis tinham sido o quê? Descendentes, reis do quê? Da linhagem de Davi. Então, querido, nós veremos que na parte que foi dedicada ao reinado de Davi, do livro de 1 Crônicas, ele vai se dedicar muito o quê? A questões relacionadas à adoração, como, por exemplo, a levada da arca para Jerusalém, a organização do culto, a função dos levitas, os preparativos dos materiais para a construção do templo. Pois Salomão ele havia recebido o quê? O encargo de executar o projeto, mas o projeto Davi fez diante do Senhor. O próprio Deus coloca isso lá em 1 Crônicas 28, 6. O teu filho, Salomão, é quem edificará a minha casa e os meus átrios. Então, queridos, Davi é o verdadeiro fundador do templo e do seu cerimonial. Mas foi Salomão que o quê? Que recebeu os planos e executou. O versículo-chave está aqui em 1 Crônicas 11. Todo o Israel reuniu-se com Davi em Hebron e disse: somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, tu eras quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor, o teu Deus, disse: essa parte é muito preciosa, queridos, você pastoreará Israel, o meu povo, e será seu governante. Então Davi era o quê? Um pastor para Israel. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebron, onde fez um acordo com elas perante o Senhor, e ali ungiram Davi, rei de Israel, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Samuel. Então aqui nós vemos Davi, o que? Ungido como rei de todo Israel. Amém, querido? Obrigado por assistir. Estamos juntos, querido. Vamos lá, discípulos de Jesus.